Bom dia, Oscar. Bom Uma dia. data muito especial, 13 de agosto, faz parte da história de São José. E você é muito identificado com o São José. Tem história até como torcedor, empresário que ajudou muito. E agora você está no comando da SAF. O que representa para você, Oscar, 93 anos de São José? Bom dia a todos, né? Primeiramente, parabenizar, né, o São José, 93 anos de história, né? Dia 13 de agosto de 1933, né? Bom, eu acho que é o maior desafio da minha vida, viu, Estevão? Assim, assumir um clube, uma SAF, um clube que tem uma história importante, que tem uma torcida grande, né? Então, a gente já conseguiu fazer bastante coisa, mas ainda falta muita coisa para transformar o São José grande. Então, é um desafio enorme, mas eu me orgulho de estar à frente desse projeto, eu e o Bruno, né, meu filho. E eu sempre falo, né, o clube é da cidade, é o São José Esporte Clube. Então, nós precisamos enaltecer isso sempre e trazer mais gente para apoiar, mais empresários que queiram apoiar, a imprensa, os torcedores, porque junto, unidos, nós vamos transformar o São José. Agora, se cada um ficar de um lado, eu, por exemplo, puxando de um lado, a imprensa de outro, torcedor do outro, todo mundo vai perder, né? Então, por isso que é um momento agora de união, de trabalho conjunto, e é isso que a gente espera. Esses 93 anos, os 3, 4 anos, você, né, agora faz parte diretamente da história do São José. Queria que você falasse sobre isso, se você já acostumou, né, com essa loucura que é o São José, e uma autoavaliação também do seu trabalho dos últimos 3, 4 anos, que nota você daria? Bom, 90 anos, nós comemoramos quando nós assumimos, logo nós já fizemos uma camisa comemorativa dos 90 anos e o tempo passa rápido demais, né? Impressionante, como passa rápido, né? Daqui a pouco nós já estamos indo para o centenário, né? Daqui a pouco comemorando 100 anos, eu quero estar bem lá em cima, né? No São José, né? Espero que a gente consiga, né, no centenário, comemorar uma data muito boa e o time num alto nível, né? Agora, esses últimos 3 anos, né, foram desafiadores. A gente sabe que a gente deixou a desejar em alguns pontos. E cada dia é um aprendizado. A gente está aprendendo. O pessoal fala, pô, vocês não entendem de futebol. A gente contrata gente que entende e a gente também vai aprendendo. A gente aprende, né? 3 anos nós já aprendemos muita coisa. Então, mas futebol é uma caixa de surpresa, né? De vez em quando você acaba, né, batendo na trave, ou o gol não entra, um pênalti que você erra, ou um chute e você acaba perdendo o título nos detalhes. Construir muita coisa. Se você fizer uma retrospectiva, é que a gente vai perdendo o modo de comparar, né? Porque hoje você está comparando já com o ano passado, mas a gente tem que comparar com 10, com 20 anos, né? Então veja onde nós estamos hoje. Eu acho que a gente tem muitas coisas boas foram feitas, né? Hoje nós temos um CT que ainda está em fase de construção, como vocês podem ver. Agora esse mês de setembro nós vamos gramar mais 2 campos de futebol. Lá vai ser um futuro mini estádio, né? E então o CT vai ficar muitos anos construindo. Acho que nunca vai parar de construir aqui, porque a área é grande e o CT vai ser, mas você pode ter certeza que vai ser um dos melhores do Brasil. Temos o CT da base, a base hoje está bem administrada, a gente já está colhendo alguns frutos, né? Então, é isso. Eu acho que os últimos 3 anos foram desafiadores, mas tem muita coisa para fazer ainda. Oscar, em cima de tudo isso que você falou, perdão, qual é, se você pode mensurar, qual é o seu maior acerto e o seu maior erro nessa sua gestão aqui no São José? Eu acho que o maior acerto foi ter melhorado a estrutura do clube. Ela talvez não seja tão valorizada, sabe, Vieira, Júnior? Porque o pessoal quer bola para dentro do gol, né? Então não adianta ter estrutura se você não tem resultado esportivo. Mas também se você tiver um resultado esportivo e você não tiver estrutura, você também acaba indo lá, sobe e depois cai também. E quando você sobe e você não tem estrutura, a queda é iminente e a queda é muito drástica. Haja vista aí os exemplos que nós temos, né, no futebol brasileiro. O cara sobe, não tem estrutura, gasta-se sem uma série de coisas, aí o time cai, depois vai só caindo e vai para o fundo do poço. A gente não quer isso para São José.
A gente pode até demorar um pouco mais para subir, não é o nosso desejo, a gente quer subir rápido, mas a hora que a gente subir, a gente não vai cair mais, sabe? Esse é o nosso. Então, eu acho que um acerto foi ter montado essa infraestrutura. Hoje, nosso time é organizado, ele é valorizado em qualquer parte que você vai, Vera. O pessoal elogia o nosso trabalho, elogia o São José. Não a mim, pessoalmente, fala do São José. Pô, como o São José mudou, como o São José está bem. Né? Você pode, né, os seus amigos da imprensa, todo mundo elogia. Eu estava no último jogo lá no Santo André, né? O Edson Soares veio conversar comigo, falou, cara, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, dá parabéns. Tal. Então, todo mundo valoriza o nosso trabalho. Os atletas, quando jogam contra o São José, querem mostrar serviço e vem com faca nos dentes, porque muitos deles querem estar aqui no São José, não só eles, como os técnicos também. A gente é muito assediado. Então, eu acho que um dos acertos foi isso. Erros, eu acho que erro foi a gente querer ter uma gestão, assim, talvez pensando um pouco mais em uma gestão empresarial, um pouco dura. E isso aí a gente tem que entender que futebol tem uma parte de paixão, né? Então, talvez o meu erro foi, talvez não ver um pouco esse lado, sabe? Então, a gente vai melhorar agora com a nossa comunicação, a gente vai querer uma proximidade melhor com a população. Nós queremos que o São José tenha novos torcedores, novos. A gente alugou aquele espaço lá para o minigolf, aquele espaço lá é impressionante, já se passaram já quase 5 mil crianças lá naquele espaço, são novos torcedores para o São José, crianças, né? Crianças de 7 anos, 10 anos. Então, é isso que a gente quer a população, uma população de 800 mil habitantes, não é possível ter só 2 mil pessoas no estádio, a gente quer que o estádio tenha no mínimo, qualquer jogo tenha 5, 7 mil pessoas. Isso aí representa 1% da população, não é pedir muito. Então, mas para isso nós precisamos levar o São José com comunicação, com marketing. Então, nós estruturamos o departamento de comunicação, de marketing agora também. Né? Já estava vindo bem, mas agora a gente deu mais um passo. E nesse é o nosso objetivo. Então, o acerto foi a estrutura, talvez a questão da paixão, de levar um pouco mais essa questão, tenha sido talvez um erro. Agora, quando falo em erro, contratação de jogadores, isso aí não cabe só a mim, sabe? Existe uma comissão, então a gente erra de contratar. Você contrata 26 jogadores, 20% você erra. Né? Então é sempre assim, em qualquer clube. Oscar, bom dia Exato. para você, né? Nesse aniversário de 93 anos do São José, você está falando do planejamento, né? Também os seus objetivos aqui com o clube. É claro que o pensamento é Copa Paulista e o São José quer um calendário nacional. Segue a tendência do São José escolher a Série D do Campeonato Brasileiro em vez da Copa do Brasil, apesar que tem muito time nessa Copa Paulista que quer a Série D, né? Sim, vai ser. Nós queremos a Série D, sem dúvida. Para isso, nós temos que ser campeão. Porque todo mundo quer ascender, né, no calendário nacional. Uma das dificuldades do São José é não estar no calendário nacional, não estar no campeonato, né, brasileiro, porque os jogadores, muitas vezes, os empresários hoje, né, eles indicam, poxa vida, você vai jogar Série A2, depois você não tem continuidade, fica aquele negócio, vai jogar Copa Paulista. Então o jogador hoje em dia ele quer um contrato um pouquinho mais longo, sabe? Não quer contrato de 6 meses só, 4 meses. Ele queria um contrato de 1 ano, 2 anos. E nós não conseguimos fazer isso. Então, disputar o mercado sem um calendário nacional é muito complicado. Infelizmente, nós chegamos na Série D no primeiro ano e a gente não teve competência naquela época para poder ir para a Série C, né, e na A2 também, bateu 2 vezes na trave. Então a gente não teve essa competência no passado. Mas o nosso desejo é ser campeão. Não só o nosso, né, mas tem Juventus, tem Primavera, tá todo mundo aí correndo e vão ser os nossos adversários, com certeza. Oscar, ontem no programa Hora da Águia tivemos a entrevista com a nutricionista Juliana e muitos torcedores se manifestaram que não sabiam, né, desses bastidores. E queria que você falasse sobre isso e também já vou emendar a pergunta do mais novo integrante, que é o mais jovem da equipe, que é o Tucci. E ele estava me falando aqui agora no caminho o seguinte, né? Puxa, 93 anos, ele já está imaginando o São José no cenário nacional, antes do centenário, imaginando o São José na 1, e ele ficou muito feliz de estar na arquibancada, vibrou muito com os gols da última vitória de São José. O que você pode falar do jovem, o torcedor jovem,
que tem essa paixão já pelo São José? Primeiramente, parabéns ao seu programa, parabéns ao Tuti também, que está dando essas entrevistas com os torcedores, uma comunicação jovem, né? É bem bacana isso, e é isso que a gente precisa. O São José tem um gap geracional, né? Jovens aí de 30 anos, 40, às vezes nunca foi no estádio Martins Pereira, Estevão. Você teve a oportunidade de entrevistar, inclusive, funcionários meus aí da nossa empresa que não conhecem São José. Então é incrível. Então nós precisamos, essa linguagem jovial, essa linguagem jovem, nós precisamos trazer para a comunicação. Então parabéns ao Tuti. E eu vi a entrevista da Juliana, foi surpreendente, ela é muito simpática e ela mostrou o lado que nós temos agora, que foi uma idealização nossa aí, junto com toda a equipe, o Bruno, que conduz o NISP, que é o Núcleo Integrado de Saúde e Performance. Então ela faz parte, embaixo do guarda-chuva que tem o Matheus, ela faz parte do Núcleo Integrado de Saúde e Performance, onde congrega todas as disciplinas fora das 4 linhas do futebol, para fazer um bom espetáculo. Então, desde nutrição, mas ela cuida do restaurante, das cozinheiras, desde da fisiologia, desde a fisioterapia, departamento médico, né? Então tem a parte de supervisão, o Raul aqui também. Então tem mais gente fora do que jogando futebol, sabe? Essa estrutura. Então foi muito bacana a presença dela e ela falou muito bem. Falando sobre a Copa Paulista em si, eu queria que você fizesse a sua avaliação geral sobre o campeonato do São José até aqui. E o Wilson Júnior também, né, que foi um nome que surpreendeu bastante gente e está bem avaliado por você também. Olha, técnico e time você avalia quando ganha jogo, né? Infelizmente é assim, né? Mas eu gosto do Wilson, ele é um cara sério, um cara trabalhador, né? Teve alguns percalços aí na carreira e tal, mas o Pastana também acredita nele, nós acreditamos também. Então, para a Copa Paulista, eu acho que nós estamos fazendo um bom trabalho. Tropeçamos lá em Santo André, recuperamos aqui. E agora, contra o São Bernardo, nós vamos com força máxima para tentar a liderança e ser líder desse grupo, né? A gente quer a liderança do grupo. Tem horas que eu também fico pensando, né? Ser líder do grupo é bom, né? É bom de um lado e ruim do outro, porque aí depois nós vamos ficar 20 dias aí só treinando, nós vamos ter que buscar jogo amistoso, né, Raul? Já providenciou aí também, né, Raul? Jogos amistosos, porque não dá só para ficar treinando, senão você vai chegar lá contra um time que provavelmente você vai jogar contra um time que ganhou, um time que está animado, motivado, e isso aí, já viu essa história, é complicado. Então tem um lado bom e também tem um lado ruim. Mas eu avalio como um bom trabalho. A nossa estratégia esse ano. Tinha uma estratégia antes com o Castilho, depois com a saída do Castilho mudou a estratégia. Quando o Castilho estava aí, a gente não tinha muita opção de mercado, a gente estava tentando trazer jogador da 4, da 3, e vendo, e a gente estava um pouco preocupado. Depois o Pastana chegou e falou, gente, vamos esperar, vamos trazer jogador que está disputando, que está jogando, para trazer jogador que já tenha. Então a gente fez uma mescla de jogadores jovens, jogadores mais com experiência, jogadores que estavam jogando, alguns poucos que não estavam jogando, mas para compor o elenco. Então, consequentemente, como você fala, entrosamento da equipe, às vezes acaba sendo prejudicado, porque você traz jogadores e tem pouco tempo para treinar. Então, esse entrosamento ele também vai sendo montado, sendo aumentado durante a competição. Então, eu acho que é isso que está acontecendo e vai acontecer. Durante a competição, a gente foi melhorando e vocês vão ver que nós vamos estar melhor agora também. Acredito. Oscar, você falou da importância do calendário nacional, enfim, a gente sabe disso. Tem uma camada de alguns torcedores que bate, você acompanha, você sabe disso, sim, que falam que a SAF não quer subir, não quer conquistar. Eu queria que você falasse, até para botar um ponto final nessa história, em relação àqueles que acham que a SAF não quer subir para a primeira divisão, que não quer alcançar, no caso, o título da Copa Paulista, que daria o acesso novamente ao São José, a voltar ao cenário nacional. Queria que você falasse sobre isso. Eu respeito a opinião do torcedor, mas isso aí não faz sentido. Ou a gente sobe ou a gente afunda. Não dá para ficar do jeito que está. Vieira, do jeito que está, o clube é totalmente deficitário. Nossos patrocinadores, a nossa bilheteria, não cobre nem 30% da despesa do clube. O clube ele é mantido pelo meu grupo financeiramente, então eu tenho que colocar dinheiro no negócio.
E isso aí é sustentável no médio e longo prazo. Empresa alguma fica sangrando se não tiver resultado. Então, o fato é o seguinte, ou a gente sobe ou a gente afunda juntos. Então, não tem outro caminho. Então, nós queremos subir, lógico, nós queremos estar, no mínimo, na Série A1 do Paulista, né? E na Série C do Brasileiro, que é onde um cara que conversei com ele muito também, que é o Juninho lá do Mirassol, falou, Oscar, estava eu e o Bruno na reunião, ele falou, você só vai viabilizar o clube quando você estiver na Série C e na Série A1 do Brasileiro, na Série A1 do Paulista e na Série C do Brasileiro, no mínimo na Série C, tá? Galgando e não caindo. Então, a gente quer subir, a gente quer estar nessa divisão, no mínimo, para deixar o clube viável do ponto de vista de sustentabilidade econômica. Futebol hoje é muito caro e o torcedor e a imprensa e todos nós, a sociedade, precisa entender que futebol se faz com recursos e recursos vêm da base, mas a nossa base é nova ainda, então a gente só vai conseguir revelar jogador. E nós nunca, o Clube São José, é ilusão achar que nós vamos vender um jogador para o Chelsea, para o Manchester, sabe? Nós não vamos conseguir fazer. Nós vamos vender para o Palmeiras, nós vamos colocar jogador no Bahia, como nós já temos colocado, vamos colocar no Botafogo, no Flamengo. A gente vai tentar colocar jogador assim para fazer parceria. E depois o São José vai ficar com uma fatia. Sendo o clube formador, a gente também tem aquele mecanismo de solidariedade que a gente pode ter receitas recorrentes durante os próximos anos. Desculpa. Então, nós queremos subir, deixar isso muito claro. Não faz sentido, do ponto de vista até absurdo, do ponto de vista esportivo e do ponto de vista econômico. Tá? Então, tenha isso que é a nossa verdade e vocês podem acreditar nisso. Oscar, para fechar então, Copa Paulista, o time pretende fazer contratações para fase eliminatória, já está estudando essa situação e também pensando até em alguns jogadores, né, que possuem contrato até o final do ano, possuem contrato até o final do ano que vem. Como é que está a situação contratual de cada um, até pensando até numa Série A2 de 2027? Não, dessa base aí, alguns vão ficar para a Série A2, outros não. Então, mas isso aí a gente ainda é cedo para falar, sabe? Isso aí é a comissão técnica. Nós temos agora uma comissão técnica bem competente. Quando eu falo comissão técnica, não é só técnico. Ali tem auxiliares, tem auxiliar da casa, tem auxiliar do Wilson Júnior, tem o Pastana, tem o Bruno, tem toda a parte. Então, existe todo um pessoal, uma comissão inteira integrada nesse assunto. Então, a ideia é ter uma base. Os melhores já sinalizaram que querem ficar com a gente. Então, é uma questão agora, vamos ver no decorrer dessa. E a sua pergunta também com relação à contratação de jogadores, certamente a gente vai trazer algumas peças assim, para compor o elenco na segunda fase.